Olá, nesta aula eu quero te apresentar a ferramenta de construção de terrenos. Vamos lá? Eu criei aqui uma cena nova, um level novo, aí usando o template básico mesmo, Ele vem com esse floor aqui, esse quadrado. Eu vou deletar ele para a gente não ter nenhuma mesh aqui na nossa cena. E para a gente criar terrenos, nós vamos vir aqui no modo de seleção e vamos trocar para Landscape. Quando a gente clica nele, ele mostra esse grid aqui. O que é esse grid aqui? Nesse caso, o grid já é o terreno que a gente vai usar. Ele é dividido aqui nessas partes maiores como células, e aí dentro dessas células vocês podem ver que tem vários quadradinhos. Quanto maior a resolução, mais quadradinhos você vai ter aqui. Vamos olhar aqui primeiro na ferramenta de criação e gerenciamento do Landscape, porque nós temos o Manage, nós temos a opção de esculpir e de pintar também. O que nós temos aqui? Criar um novo, ou nós podemos importar baseado em um arquivo, e aí esse arquivo tem que ser um arquivo que tem informação de altura, então tem que ser um height map, mas nós vamos utilizar a ferramenta de criação aqui. Vocês já podem colocar um material aqui, mas a gente deixa para colocar isso depois. Aqui nós temos a opção de localização, então se você quiser que o terreno seja mais para lá, mais para cá, você pode ajustar aqui. Geralmente ele vem com o valor de 100 aqui, a altura de 100. Eu gosto de deixar ele no 0, para ele já ficar no ponto 0, fica mais fácil da gente controlar. E aqui nós temos a escala. A escala dele vai determinar, além do tamanho, também a resolução. Então quanto menor for a escala, mais apertado ficam os quadradinhos lá dentro, tá vendo? Normalmente a gente deixa isso aqui em 100 mesmo, porque fica mais fácil de trabalhar. Aqui em Section Size nós temos a quantidade de quadradinhos que nós temos dentro de cada uma dessas seções verde claro aqui, Tá vendo esse monte de quadradinho? Aqui está 63 por 63. Se eu trocar aqui, ele vai ficar de 7 por 7. Mas a quantidade de quadrados maiores a gente controla pelo número de componentes. Então aqui está 8 por 8. Se eu quiser, por exemplo, uma resolução um pouquinho mais detalhada, eu posso colocar 63 por 63 e diminuir aqui o tamanho de 4 para 4. E aí ele ficou um terreno menorzinho, mas manteve essa resolução que eu mandei colocar. Quanto maior a resolução, mais pesado ele fica, e ele tenta manter também o tamanho baseado nesses quadradinhos aqui, tá? Normalmente esse valor aqui já é bom, obviamente você tem que ver qual é o tamanho do terreno que você quer utilizar. E também você pode depois adicionar quadradinhos, ou também você pode ter mais de um terreno na sua cena. Então esse aqui pode ser o terreno principal, que vai ser onde tem o jogo, por exemplo, ou onde a sua cena se passa. E depois você pode ter alguns outros terrenos com resolução menor lá no fundo para fazer o background. Você consegue fazer isso daí. E aqui nós temos a resolução. Ele acaba mudando o valor que está ali. Então se eu colocar 127, foi para 1017 a resolução, tá vendo? Se eu colocar em 15 por 15, ele baixou para 121. E aqui ele me diz qual é o total de componentes. Como eu disse, o componente é esse quadrado verde claro aqui, tá? No caso nós temos 8 por 8, dá 64. E aí nós temos a opção também de Fill World, que ele vai mandar esse terreno aqui ir até o infinito. Geralmente a gente não usa isso porque fica muito pesado. E nós temos a opção de criar aqui. Nós não temos as outras opções aqui porque a gente ainda não criou nenhum terreno. Então vamos criar nosso primeiro terreno agora. Tem que esperar um pouquinho, às vezes demora por causa da compilação de shaders e tudo mais. E agora que nós criamos o terreno, ele está aqui na nossa cena. Ele vem já com o material dos quadradinhos aqui. Se você vier aqui em New Level e criar um level com Open World, você já vai ver que já tem um terreno aqui. E você pode aplicar tudo que você vai aprender aqui nesse terreno que já existe. Mas normalmente nós criamos o terreno do zero. Vocês estão vendo aqui que onde eu estou passando o mouse tem essa esfera aqui, Ela serve, no caso, para a gente aplicar as opções de escultura. Vejam que a partir do momento que eu criei o terreno, ele já veio para a ferramenta de esculpir. Voltando aqui para o gerenciamento, vejam que nós temos a opção de importar. Então a gente pode importar uma informação de terreno de um arquivo, por exemplo. Nós podemos selecionar os quadradinhos, como eu disse, Então eu posso selecionar esse carinha aqui, e aí eu posso vir aqui e deletar esse quadradinho também, se eu quiser.
Nós temos aqui também as opções de layers, que isso aqui é um pouquinho mais avançado, a gente pode aprender depois. Nós temos as opções de mover também as células, então se você selecionar aqui e clicar em mover, você vai ter a opção de mover essa célula também. Nós podemos trocar o tamanho do terreno, então se você viu que 63 por 63 nesse tamanho aqui não ficou bom para você, você pode trocar o tamanho dele também. Depois você vem aqui em aplicar. E nós temos a opção de splines. Splines são linhas que você consegue criar, por exemplo, uma estrada e ela deforma o terreno para que a estrada fique encostando no terreno, né? Ele vai deformar o terreno, não vai deformar a linha que você criou. Essa linha pode ser uma estrada, pode ser um rio, pode ser o que você quiser. E aqui nós temos a ferramenta de esculpir, que é a ferramenta que a gente vai mais utilizar. Normalmente a gente cria o terreno, já coloca ele na cena e aí a gente começa a esculpir. Antes de falar da ferramenta de esculpir, vamos voltar aqui para o modo de seleção e veja que o Landscape ele está aqui no nosso Outline. Você consegue mudar a posição dele, por exemplo, colocar mais alto, mais baixo, na altura que você quiser. Você pode reposicionar ele aqui também. Veja que ele está com esse valor aqui, porque ele está com o ponto dele, que é lá embaixo, tá vendo? Ele está lá no cantinho. Por quê? Para que o meio do terreno fique aqui no ponto 0. Por isso que a gente colocou lá alinhado 0, 0, 0. Quer dizer que o meio do terreno está no 0, mas o pivô dele está lá embaixo. Você pode, por exemplo, duplicar ele. Se você estiver com ele selecionado e der um Ctrl D, ele vai duplicar. E aí você pode pegar esse terreno e mover. Ó. Veja que eu tenho os dois terrenos aqui, tá? Ele está escuro porque o lumen está agindo, né? Obviamente. Mas ele está aqui as opções de terreno. Então você pode pegar e ter esse terreno lá no fundo também, como se fossem montanhas e tudo mais. E você pode deixar ele lá no fundo se você quiser. Pode ser esse, pode ser outro terreno também, sem problema. Se você já tivesse feito algum tipo de pintura ou esculpido alguma coisa em cima desse terreno, ele já estaria com essas informações aqui e você poderia continuar esculpindo depois também. Lembrando que esse nosso componente aqui, o Landscape, ele não vai existir dentro do nosso Content Browser. Então não tem como você, por exemplo, clicar com o botão direito nele aqui dentro do Content Browser e migrar para outro projeto. Você consegue dar um Ctrl C, por exemplo, abrir o outro projeto, desde que seja da mesma versão, e dar um Ctrl V. Ou você pode migrar a cena inteira, aí ele já vai com o terreno. É a mesma coisa que você tentar migrar, por exemplo, uma luz que você colocou aqui do modo de seleção. Se você jogar a luz aqui na cena, ela não existe no seu Content Browser para que você possa migrar ela para outro lugar, entendeu? Então ele é um ator que existe só dentro do Unreal, não dentro da sua cena aqui, do seu conteúdo, da sua biblioteca. Então você não consegue migrar ele tão facilmente assim para outro projeto. Se você quiser migrar para outro projeto, como eu falei, o mais fácil é migrar logo a cena inteira. Você já migra a cena inteira e vai para lá. E aí você pode colocar a cena como filha da outra cena, por exemplo, que também vai funcionar. Vou deletar esses dois carinhas aqui. Vamos voltar aqui para o Landscape e a gente vai falar a partir de agora das ferramentas de esculpir. Mas vamos deixar isso para uma próxima aula. E nesta aula você conheceu a ferramenta de criação de terrenos. Então crie seu terreno aí e nas próximas aulas nós vamos esculpir e também pintar esse terreno com texturas. Espero que tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Até mais! E aí, tá gostando do conteúdo? Imagine agora onde você pode chegar quando você estiver dominando essa ferramenta por completo. O que eu estou te mostrando aqui é que você pode ir muito mais fundo tendo o treinamento completo oficial da Epic Games, com certificado internacional. Você já pode começar impressionando sua família, seus amigos e principalmente o mercado de trabalho. Se você não quer ficar para trás e você já está pronto para desbloquear todo o seu potencial dentro da Unreal, escaneie esse QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está logo abaixo, que nele tem um presente meu para você. Mas tem que ser agora, porque o link vai expirar. Então, garanta sua vaga e venha fazer parte de um grupo seleto de profissionais.